No próximo capítulo da novela Dona de Mim, na mansão, Rosa começa a deixar todos em choque ao não reconhecer mais o rosto da própria família. Perdida no tempo, a matriarca encara filhos e netos sem saber quem são. É Filipa quem toma coragem e conta a Samuel o que todos temiam. O Alzheimer de Rosa está avançando rápido e a família talvez não esteja pronta para lidar com isso. Enquanto isso, o clima de tensão toma conta da Boaz. Jaques, cada vez mais cruel, humilha Léo diante dos funcionários, proibindo que ela leve até mesmo as sobras de material da fábrica. Ele reforça, em alto e bom som, que não admite nenhuma vantagem para uma ex-babá. Samuel, revoltado com a cena, enfrenta o tio sem medo e declara apoio incondicional a Leona. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. No galpão, Cami decide acompanhar Rian, mas acaba surpreendida ao ver Marlon em uma briga intensa com Bárbara, em meio a empurrões e discussões. O episódio gera uma crise de ciúmes e quase põe fim ao relacionamento. Marlon tenta explicar que só tem olhos para ela, mas a insegurança da jovem não desaparece. Bárbara, por sua vez, se afasta da confusão e segue ao lado de Rian, deixando claro que quer novas aventuras. Nina também enfrenta uma notícia impactante. Isabela está prestes a voltar ao Brasil. A jovem já sabe que a chegada da mulher vai abalar as estruturas da família. Enquanto isso, Filipa anuncia sua suposta mudança para São Cristóvão, festejando como se fosse um recomeço de vida, mas deixando escapar sinais de que por trás da comemoração existem interesses escondidos. Já Jussara pressiona Marlon a marcar logo a data do noivado com Cami, deixando o rapaz encurralado. Bárbara e Rian se aproximam cada vez mais e acabam se entregando, mas logo a jovem demonstra interesse também por Durval, provocando em Rian um misto de preocupação e ciúmes diante do temperamento instável da moça. Rian vai se transformar em herói quando a trama explodir em tensão. O ex-detento, acostumado a viver à margem da lei, mostrará que dentro dele ainda pulsa um coração capaz de proteger com unhas e dentes quem ama. Ele não hesitará em enfrentar Ronaldo para salvar Camila das garras do abusador. A cena será brutal, um embate digno de final de campeonato de UFC. Luta corporal, socos certeiros, chutes que ressoam como trovões e um grito que ecoará como desabafo. Bate, Cam! Descarrega toda a tua raiva nesse desgraçado. O cenário, um galpão úmido e abandonado, com vidros quebrados refletindo o pouco de luz da lua, servirá como palco de um acerto de contas que o público aguardava com ansiedade. Enquanto o vilão apanha, Rian não apenas bate, ele transforma cada golpe em uma lição, em uma forma de devolver à vítima parte da dignidade roubada. Mais forte, Camila. Ele precisa sentir cada lágrima que você chorou. Insiste com os olhos faiscando ódio e compaixão ao mesmo tempo. A vingança não é apenas dele, é da mocinha que viu a própria vida desmoronar. A dor dela se converte em combustível de uma guerra pessoal que agora tem testemunhas. A plateia, em choque, vai sentir o coração bater mais rápido. Camila, antes frágil e retraída, será empurrada para o limite. Após o abuso cometido por Ronaldo, a jovem perdeu a fé na justiça, viu sua alma se partir em pedaços. Ela tentou seguir os protocolos, fez a denúncia, buscou apoio em Marlon, mas o agressor sumiu como fumaça, zombando da polícia e da sociedade. De volta para casa, Camila desabou nos braços de Rian, soluçando palavras de dor. Confessou entre lágrimas que se sentia culpada por não ter conseguido se defender. O ex-presidiário, tomado por uma mistura de ódio e ternura, rebateu com voz trêmula. Não, você não é culpada, esse verme é. Eu vou atrás dele até o inferno se for preciso. Eu juro, Cam, ninguém mais vai te tocar. Marlon, policial e apaixonado, ficou possesso com o desaparecimento do criminoso. O coração dele batia na fronteira entre a raiva profissional e o sentimento pessoal. Esse monstro vai pagar, Cami. Eu vou caçar ele até debaixo da terra, custe o que custar, prometeu, batendo a mão sobre a mesa como se assinasse um pacto consigo mesmo. Mas a justiça, como sempre, parecia lenta, burocrática, incapaz de trazer paz para a jovem.
A cada dia que passava, Camila se sentia mais sufocada, como se a sombra do vilão ainda estivesse sobre ela. É então que um envelope surge na porta da casa dela, como um recado do próprio inferno. Dentro, uma foto tirada de longe, ela caminhando pela rua, distraída, sem imaginar que era observada. Prova de que Ronaldo continuava à espreita. O terror tomou conta da mocinha. Camila tremeu ao mostrar a imagem, os dedos gelados e a voz embargada. Ele tá me vigiando, Rian. Ele sabe cada passo meu. O silêncio tomou conta da sala. Marlon reagiu com fúria, jurando intensificar a caçada. Mas foi Rian quem foi ainda mais longe, quase cuspindo as palavras. Chega de lei. Se a polícia não dá jeito, a gente dá. Esse verme merece apanhar até não sobrar dente. E então veio a escolha que mudou tudo. Camila, cansada de esperar, sem fé na justiça, declarou: eu não acredito mais na justiça. Eu quero vingança. O olhar dela, antes de vítima, agora era de alguém que havia atravessado o fogo e estava pronta para incendiar o que restava. Juntos, ela e Rian armaram a emboscada. Um bilhete falso, um convite para um encontro, escrito com as mãos trêmulas de Camila, mas guiadas pela fúria. O local escolhido não poderia ser outro. Um prédio abandonado na periferia, escuro, silencioso, cheiro de ferrugem e poeira. Cenário perfeito para atrair o predador à própria ruína. No dia marcado, Ronaldo surge, com aquele sorriso cínico, achando que teria mais uma vítima fácil. Ao ver Camila sozinha, ele avança com a mesma arrogância de sempre. Mas das sombras, como um fantasma vingador, Rian aparece armado, os olhos ardendo em fúria. Achou que ia sair impune, seu nojento? Hoje você vai aprender que mulher não se toca sem consentimento. O vilão debocha cuspindo veneno. Olha só, a princesinha arrumou um cavaleiro armado. Será que ele tem coragem de puxar o gatilho? A provocação é o estopim. Rian não pensa duas vezes. Avança e derruba Ronaldo com um soco que o faz cuspir sangue. O vilão cai de joelhos, cambaleante, mas a surra continua. Chutes, golpes, o som metálico de ossos contra concreto. Camila observa, tremendo, até que Rian a chama com voz grave. Bate nele, Cam. Ele merece sentir tudo o que fez você passar. Chorando, a mocinha cria coragem. O tapa que ela desfere ecoa como um trovão dentro do prédio. Não é só um tapa, é uma libertação. Isso é por todas as vezes que me culpei pelo teu crime maldito, grita com a alma rasgada. Ronaldo cambaleia, sangra, mas ainda tenta rir, o que só aumenta o ódio de Rian. Nesse momento a tensão atinge o ápice. Marlon invade a cena, de arma em punho, gritando: acabou, Ronaldo! Você tá preso! O policial domina o agressor debilitado, o algema e chama reforços pelo rádio. Depois encara Rian, a veia do pescoço latejando. Você enlouqueceu? Podia ter estragado tudo e acabado na cadeia de novo. Mas Rian, firme, encara o amigo e rival nos olhos. Eu não ligo de voltar para a cadeia se for pela Cami. Esse verme merecia coisa muito pior. Assustado com a possibilidade de ser preso, o ex-detento foge antes que os colegas de Marlon cheguem. A cena fica em suspense. Sozinha com o policial, Camila implora ajoelhada com a voz quebrada. Não conta que o Rian estava aqui. Ele só queria me proteger. Marlon, dividido entre o dever e o coração, hesita. O uniforme pesava, mas o coração pesava mais. Camila, em lágrimas, insiste. Você é policial, mas também é humano. Me ajuda, por favor. Não destrua a vida dele de novo. Depois de um silêncio carregado de tensão, Marlon cede. Tá bem, eu vou omitir, mas essa culpa vai me perseguir, Cami. Que Deus me perdoe por isso. Naquela noite, Camila não consegue dormir. O rosto de Rian, os punhos fechados, o olhar intenso, tudo volta em sua mente como um filme sem pausa. Tomada por gratidão, por emoção, por uma força que não sabia que tinha, ela decide procurá-lo. Ele se escondeu numa pensão barata de paredes mofadas e luz fraca, mas, ao receber a mensagem da jovem, não resistiu. Quando ela chega, encontra o rapaz sentado na cama,
ainda com marcas da luta, o corpo machucado, mas o coração firme. Você arriscou a vida por mim, podia ter sido preso, mas ficou lá, diz Camila com os olhos marejados. Rian, firme, rebate com simplicidade devastadora. Eu faria tudo de novo. Fiz por amor. O silêncio entre eles é quebrado por um beijo intenso, carregado de paixão e lágrimas. Sempre foi você, confessa Camila. Rian sorri com os olhos marejados. Então fica comigo. Eu prometo que vou dar minha vida para te proteger. No dia seguinte, a jovem encara Marlon com coragem. Eu não quero mais nada entre a gente. Eu respeito você, mas não é amor. Meu coração sempre foi do Rian. O policial, em choque, sente a raiva subir como fogo. Você escolhe um ex-presidiário ao invés de mim? Você está cometendo o maior erro da sua vida. Mas Camila mantém firmeza, a voz inabalável. O maior erro seria viver contra o que eu sinto. Sai deixando Marlon destruído, quase sem chão. No mesmo dia, procura Rian novamente e diz: chega de fugir, eu quero ficar com você. Ele a beija apaixonado, como se fosse o primeiro e último beijo da vida. Você não sabe como eu esperei por isso, Cami. Camila e Rian, depois da confissão de amor, vivem um raro momento de paz. O abraço deles no quarto simples da pensão contrasta com o caos que os rodeia. Mas essa calmaria dura pouco. Do lado de fora, sombras maiores se formam. O vilão Ronaldo, agora preso e algemado, promete vingança. Do camburão, mesmo ensanguentado, cospe ameaças. Vocês ainda vão me pagar caro. Prisão não me segura. Eu tenho gente lá fora. A frase arrepia até os policiais que o escoltam. Marlon, consumido por ciúmes e frustração, vê sua vida virar um turbilhão. O policial acreditava que seria o herói da história, mas perde Camila para o homem que mais despreza. Em casa, tranca-se no quarto, bate contra a parede e explode em desabafo. Como ela pode preferir um bandido a mim? Eu que sempre estive ao lado dela. O conflito interno cresce como um veneno e ele começa a questionar os próprios limites éticos. Enquanto isso, Camila tenta reconstruir a vida. No trabalho, encara olhares de julgamento, fofocas sussurradas pelos corredores e a pressão de seguir adiante. Mas a jovem já não é a mesma. Carrega em si a cicatriz da dor e a chama da vingança, mas também uma nova coragem. Em uma conversa com Bárbara, sua melhor amiga, solta um desabafo. Eu já fui presa no medo, mas agora não. Se tentarem me calar de novo, vão ouvir a minha voz. Rian, por sua vez, começa a se aproximar da comunidade onde cresceu. O ex-detento, antes rejeitado, conquista respeito ao ser visto como protetor. Crianças o seguem pela rua, vizinhos comentam seu ato de coragem e até antigos rivais se rendem à ideia de que ele não é mais apenas um ex-presidiário, mas um homem disposto a mudar. Ainda assim, os fantasmas do passado não o deixam. Em diálogos internos, confessa para si mesmo: será que um dia eu vou ser digno dela? Ou sempre vou carregar essa marca de bandido? O destino, no entanto, prepara uma reviravolta ainda maior. Uma ligação anônima chega a Camila. Do outro lado da linha, uma voz feminina avisa em tom gelado: você mexeu com gente perigosa. Ronaldo não estava sozinho. Se prepara, porque a caçada só começou. Camila sente as pernas tremerem. Rian, ao ouvir, fecha os punhos prometendo: se ele tem aliados, eu vou derrubar um por um. Léo não terá um minuto de sossego. Depois de tanta luta para conquistar a guarda provisória de Sofia, acreditando que finalmente teria paz ao lado da menina, a mocinha verá seu mundo desmoronar mais uma vez. O juiz responsável pelo processo reverá o caso e decidirá que a criança deve retornar à mansão da família Boaz, ficando sob os cuidados de Filipa. A decisão cairá como um choque para todos, mas principalmente para Sofia, que se recusará a aceitar viver longe de Léo. Assim que chegar à mansão, a menina demonstrará com olhares tristes e falas duras o quanto não se sente confortável naquele ambiente. Apegada a Léo, Sofia fará de tudo para estar novamente perto da ex-babá.
Em um momento de confusão mental de Rosa, que terá uma crise de memória e acabará desatenta, a garotinha enxergará sua oportunidade. Insistirá para que a avó a leve até a casa da mocinha. Só que o plano será mais arriscado do que parecia. Rosa, em meio ao seu estado fragilizado, não terá o endereço exato de Léo e, desorientada, acabará vagando com a neta pelas ruas do centro do Rio de Janeiro. A cena será de puro desespero. Duas figuras frágeis, uma criança determinada e uma idosa confusa, perdidas em meio ao trânsito, aos olhares curiosos e à tensão crescente da família que, em casa, perceberá o desaparecimento. Filipa, Samuel e até Jaques entrarão em pânico. Telefonemas serão disparados, vizinhos questionados, a polícia acionada. Do outro lado, Léo, ao receber a notícia do sumiço, entrará em choque e correrá pelas ruas para tentar encontrar Sofia. O público verá uma busca desesperada, com cenas fortes de suspense, até que, finalmente, policiais localizarão Rosa e a neta. De volta à mansão, o clima será de tensão. Filipa, abalada, perceberá que falhou em sua missão de cuidar da sobrinha. Sonolenta, abatida e em crise por conta de sua bipolaridade, a atriz admitirá diante da família que não consegue lidar com tamanha responsabilidade. Eu amo a Sofia, mas não estou bem. Não consigo estar inteira para ela. Eu preciso de ajuda, dirá em lágrimas. Será nesse momento que Léo, mesmo exausta de tantas idas e vindas, mostrará novamente sua generosidade. A mocinha se oferecerá para ajudar nos cuidados da menina. Filipa, vencida pelo cansaço e pelo reconhecimento de suas próprias limitações, proporá formalmente que Léo volte a ser a babá. Sofia, ao ouvir que terá sua amada Léo de volta, reagirá com euforia. Um sorriso largo tomará seu rosto, e a garotinha correrá para abraçar a ex-babá, como se tivesse finalmente reencontrado o porto seguro que tanto desejava. Eu sabia que você ia voltar para mim, dirá, emocionada. Filipa agradecerá profundamente, reconhecendo que só Léo consegue acalmar os ânimos da menina. No entanto, essa decisão também abrirá brechas para novos conflitos. Samuel, namorado de Léo, não esconderá seu desconforto. Para ele, a namorada estará assumindo uma carga pesada demais, além de correr o risco de se envolver ainda mais nos dramas da família Boaz. Você já tem tanta coisa para lidar, Léo. Será que não está se colocando de novo em um lugar que só vai te machucar? Questionará ele, preocupado. Mas a mocinha com firmeza responderá: não é por mim, Samuel, é por ela. A Sofia precisa de alguém que a ame de verdade e eu não vou virar as costas agora. Enquanto isso, Rosa continuará sendo um ponto frágil nessa trama. A avó, cada vez mais dominada por lapsos de memória e confusões, passará a ser usada tanto como desculpa quanto como escudo para decisões dentro da família. Filipa, em alguns momentos, tentará justificar seus erros colocando a culpa na fragilidade da mãe. Jaques, manipulador, também verá em Rosa uma brecha para se aproximar de Filipa e ganhar pontos com a família. Mas Sofia, que tem a sensibilidade aguçada, enxergará na avó não apenas a confusão, mas também a ternura. A criança passará a protegê-la, criando diálogos de cortar o coração, como quando dirá: não se preocupa, vovó, eu cuido de você. Igual a Léo cuida de mim. E como se não bastassem os dramas familiares, Léo ainda terá de lidar com suas responsabilidades profissionais. A jovem estará desenvolvendo uma coleção para a Boaz, algo que poderia alavancar sua carreira dentro da empresa. A cada prova de roupa, reunião ou croquis rabiscado em cima da pressa, Léo se dividirá entre o brilho da moda e o choro da menina que pede colo. Essa sobrecarga chamará a atenção de colegas e rivais. Alguns aplaudirão sua dedicação, outros usarão isso como arma para tentar derrubá-la. Danilo, sempre atento, poderá lançar farpas maldosas, insinuando que Léo está mais preocupada em brincar de mãezinha do que em ser uma profissional séria. Enquanto isso, Samuel será puxado para um dilema: apoiar Léo incondicionalmente ou exigir que ela escolha entre o relacionamento e a devoção quase materna por Sofia. A relação deles, que parecia firme, passará a sofrer rachaduras. Do outro lado, Filipa, mesmo fragilizada, se aproximará ainda mais de Jaques,
que usará de charme e manipulação para se infiltrar na vida dela. Essa teia de afetos e tensões colocará Léo em uma posição central. A babá que virou quase mãe, a profissional que luta por espaço, a mulher que tenta sustentar um amor e, ao mesmo tempo, se equilibrar no fio da navalha de uma família marcada por tragédias, segredos e doenças. Jacques aproveitará cada brecha da fragilidade de Philippa para avançar sobre ela. Diante da confissão da atriz de que não consegue lidar sozinha com Sofia, o vilão se mostrará compreensivo, mas, ao mesmo tempo, usará a situação para se aproximar ainda mais da ex-cunhada. Com falas calculadas, ele dirá: Philippa, você não precisa se sentir culpada. Todos nós temos limites. E você, mais do que ninguém, merece alguém que esteja ao seu lado. Essa cumplicidade desconcertará a atriz, que, dividida entre o desejo e a vergonha, começará a ceder. Léo perceberá de longe o jogo perigoso que se forma, mas, sem provas concretas, não terá como interferir. Enquanto isso, Samuel viverá uma crise íntima. Ao ver Léo se desdobrar entre Sofia, a Boaz e a função de babá, ele começará a se sentir cada vez mais excluído da vida da namorada. Em uma conversa dura, o rapaz despejará sua angústia. Parece que eu sou sempre a última coisa na sua lista, Léo. Você se entrega para todo mundo, mas esquece de mim. A mocinha, tentando acalmar a situação, responderá: Não é isso, Samuel. Você sabe que eu te amo, mas não posso abandonar a Sofia agora. Ela precisa de mim. Essa fala, porém, só aumentará a insegurança do rapaz, que começará a se perguntar se existe espaço para ele em um futuro ao lado da protagonista. Já Sofia, apesar de estar mais feliz com o retorno de Léo como babá, passará a demonstrar cada vez mais resistência contra as ordens da família Boaz. A menina se recusará a dormir em seu quarto, fará birras durante refeições e não esconderá que só confia em Léo. Philippa, mesmo com a ajuda, se sentirá descartada. Rosa, em seus momentos de lucidez, repreenderá a neta, mas logo se perderá em novas crises de memória. O público verá a garotinha em cenas de pura emoção, abraçada a Léo e sussurrando: Você é minha de verdade, né? Você nunca vai me deixar? A pergunta inocente, mas carregada de dor, ecoará como prenúncio de novos conflitos. Enquanto os dramas se intensificam dentro da mansão, no tribunal as disputas continuarão. Samuel insistirá em pedir a guarda definitiva de Sofia, convencido de que Léo é a única pessoa capaz de dar um lar saudável à criança. Jacques, porém, não perderá tempo. Se alinhará a Philippa e colocará advogados de peso para barrar qualquer tentativa de mudança. O juiz, pressionado por laudos médicos sobre a instabilidade de Philippa, exigirá relatórios psicológicos mais detalhados sobre o estado de Sofia. Essa decisão abrirá espaço para uma nova personagem, uma psicóloga infantil que acompanhará de perto a rotina da menina. Essa profissional perceberá rapidamente o apego descomunal da criança por Léo e passará a alertar a justiça de que a babá é quem exerce de fato a função materna. Em paralelo, Rosa começará a se colocar em risco com suas confusões mentais. Em uma noite, a idosa sairá de casa acreditando estar indo ao mercado do bairro, mas se perderá pelas ruas. Quem a encontrará será justamente Léo, que sairá em busca dela após receber uma ligação de Sofia desesperada. O estopim virá em uma noite chuvosa. Sofia, sem conseguir dormir, ouvirá uma discussão entre Philippa e Jacques. A atriz, vulnerável, será pressionada pelo vilão a assumir um romance às escondidas. Sofia flagrará o momento em que Jacques tenta beijar a tia e, horrorizada, correrá para o quarto de Léo implorando: Me leva embora daqui! Eu não quero ficar nessa casa! A cena carregará uma força dramática imensa. De um lado, a menina traumatizada, de outro, Léo dividida entre obedecer às leis e atender ao clamor desesperado da criança. A partir daí, a trama seguirá em um caminho ainda mais sombrio. A psicóloga infantil, que já vinha registrando relatos preocupantes, levará ao juiz a informação de que Sofia está sofrendo instabilidade emocional grave dentro da mansão.
Isso abrirá a possibilidade de uma nova audiência, reacendendo a disputa pela guarda. Enquanto isso, Samuel e Léo viverão um distanciamento perigoso. Jaques se aproximará cada vez mais de Filipa, transformando a mansão em um campo de manipulações e segredos. Rosa continuará se fragilizando, servindo de escudo involuntário para as jogadas do vilão. E Sofia, cada vez mais rebelde, se tornará o centro de uma batalha que mistura amor, poder, doença e traição, deixando claro que a volta de Léo como babá não será o fim do conflito, mas apenas o início de uma nova tormenta. Jaques mais uma vez vai provar que sua gestão à frente da Boaz não tem espaço para sentimentalismos. O vilão, obcecado em mostrar que é capaz de manter a empresa lucrativa a qualquer custo, tomará uma decisão que mexerá diretamente com o legado de Joseph. As revistinhas impressas que sempre acompanharam os lançamentos da marca. Esse corte, que ele apresentará como estratégia para conter gastos, abrirá uma nova crise interna e colocará Samuel contra o tio em mais um embate de gerações. Tudo começará no momento em que Ricardo levar até o presidente da Boaz um relatório atualizado com os números da temporada. Sentado atrás da mesa imponente de Joseph, Jaques folheará os papéis com impaciência. A cada página, seu rosto se fechará ainda mais. Eu sabia que o lucro ia ser menor, mas isso aqui está indecente. Explodirá, jogando o relatório sobre a mesa de vidro. Ricardo, sempre cuidadoso, tentará amenizar o impacto da notícia, explicando cada ponto que justificava a queda. São os números, Jaques. Tivemos o tombo de Bali, o investimento em horas extras, funcionários temporários. Tudo isso pesou. Se a gente encomendar as peças para Myanmar, então o lucro despenca ainda mais. O vilão se levantará da cadeira, começando a andar pela sala de ponta a ponta, nervoso. Ele não aceitará justificativas. Para ele, toda crise precisa ser resolvida com cortes e austeridade. Eu não vou aceitar que essa empresa vire uma peneira de dinheiro. A Boaz é grande demais para dar prejuízo. Se for preciso, corto na carne, vociferará. É nesse momento que Danilo, o braço direito que não mede esforços para agradar o patrão, entrará com uma pasta em mãos. Eu já preparei uma lista com os setores que podem ser cortados, Jaques. Tem coisa aqui que só pesa no orçamento e não dá retorno imediato. O vilão pegará a lista, folheará rapidamente, mas responderá seco. Enquanto minha mãe for a maior acionista, prometi não fazer demissões. Pelo menos não agora. Mas alguma coisa vai ter que sair do caminho. Pouco depois, a porta da sala se abrirá sem cerimônia. Samuel entrará sorridente, trazendo notícias positivas. Dá licença, Jaques. Eu tenho uma boa. A gente conseguiu cortar em uma semana a previsão de entrega das peças sem costura. Ainda bem que elas entraram na revista dessa estação. Vai ser um sucesso. A palavra revista será como um estalo na cabeça do vilão. Ele se voltará imediatamente para o sobrinho com um olhar calculista. Espera aí, tá aqui um item pedindo para ser cortado, dirá, puxando a lista de Danilo. As revistas de cada estação. A reação de Samuel será imediata. O jovem se aproximará da mesa indignado. Como assim cortar as revistas? Elas são a marca registrada da Boaz. Jaques abrirá os braços em tom irônico. E também são um gasto absurdo. Gráfica, impressão, distribuição. Isso tudo é passado, Samuel. Estamos na era da venda online. O cliente compra pelo celular, pelo computador. Quem precisa de papel quando a tela já mostra tudo? Mas Samuel não cederá. A lembrança do avô Joseph estará muito viva em sua fala. Você está esquecendo que foi o meu avô, o seu pai, quem criou essas revistas. Elas não são só catálogos, Jaques. São tradição. São parte da identidade da Boaz. O vilão, sem paciência, responderá com frieza. Em qualquer ramo, tradições desaparecem com o tempo. É assim que o mundo funciona. Temos que nos adaptar ou morremos junto com elas. Vamos cortar as revistas. E ponto final. Samuel sentirá o sangue ferver. O jovem, que sempre acreditou no poder simbólico da marca, não se conformará em ver o legado de Joseph sendo tratado como um peso morto.
Você não está adaptando a Boaz, Jaques. Você está mutilando ela. Está arrancando as raízes que fizeram essa empresa crescer. Ricardo tentará intervir, percebendo que a discussão poderia se transformar em um escândalo. Calma, Samuel. Talvez haja outra forma. Podemos, quem sabe, reduzir a tiragem, digitalizar parte do conteúdo, mas Jaques não dará espaço para alternativas. Eu não quero redução, eu quero corte. A ordem está dada. Nesse instante, Samuel deixará a sala com o olhar cheio de raiva, murmurando para si mesmo que não vai deixar essa decisão passar em branco. E a revolta dele não ficará contida apenas no campo familiar. Ao sair, encontrará colegas de trabalho no corredor e soltará a bomba. Ele vai acabar com as revistas do seu Joseph. Vai jogar fora a história da Boaz. A notícia se espalhará rapidamente pelos corredores da fábrica. Funcionários mais antigos, que viram Joseph caminhar entre as máquinas com o orgulho das edições impressas, começarão a comentar indignados. Para eles, cada revista era mais que publicidade. Era memória, era tradição, era prova de que a empresa tinha alma. No ateliê, costureiras trocarão olhares preocupados. Algumas recordarão como foi ter a foto de suas peças estampadas nas páginas coloridas da revista, mostrando para familiares como um troféu. Aquelas revistas são o coração da Boaz. Sem elas, é como se a gente perdesse um pedaço da gente, dirá uma delas com lágrimas nos olhos. Enquanto isso, Jaques, em sua sala, continuará convencido de que está certo. Eles vão chiar, mas depois agradecem. O que importa é manter a empresa viva. Joseph sempre foi um sonhador, mas eu sou realista. Falará diante de Ricardo e Danilo, como se justificasse a si mesmo. Ricardo, porém, ficará dividido. Apesar de entender a lógica dos números, ele saberá que mexer nas revistas significava cutucar um símbolo intocável. Jaques, você tem certeza que quer comprar essa briga? Perguntará, cauteloso. Absoluta, responderá o vilão. É hora de quebrar tabus. Se eles querem me odiar, que odeiem. Eu não estou aqui para agradar, estou aqui para lucrar. E assim, o corte das revistas se transformará em mais uma bomba prestes a explodir dentro da Boaz, colocando em rota de colisão não apenas Jaques e Samuel, mas toda a tradição deixada por Joseph contra o pragmatismo implacável de seu filho. A decisão de Jaques não ficará restrita às paredes da diretoria. Logo no dia seguinte, a imprensa especializada em moda começará a especular sobre o futuro da Boaz. Uma colunista famosa soltará a nota venenosa. Se for verdade que a Boaz vai encerrar suas revistas, isso significa o fim de uma era. Joseph sempre dizia que moda não era só roupa, mas também narrativa. Será que o filho dele tem o mesmo respeito pela história? A notícia chegará até Rosa, que ficará atônita ao ouvir as palavras ditas em rede nacional. Ele vai acabar com o legado do Joseph. Como pode ter tanto desprezo pelo próprio pai? Lamentará, com lágrimas nos olhos, sentada na poltrona da sala. Filipa, sempre prática, tentará confortar a mãe, mas também verá o risco por trás da decisão do marido. Mãe, você sabe como o Jaques é. Quando bota uma coisa na cabeça, ninguém tira, mas isso vai custar caro para ele. Os clientes não vão aceitar perder essa tradição. De fato, clientes antigos da Boaz reagirão com choque. Uma lojista de Belo Horizonte, ao receber a notícia, ligará furiosa para o setor comercial. Eu sempre mostrei as revistas da Boaz para minhas clientes. Elas folheavam, apontavam os modelos, se encantavam. O que eu vou mostrar agora? Um link de WhatsApp? Isso não é a Boaz que eu conheço. Enquanto isso, Samuel decidirá agir. Tomado pela indignação, ele convocará uma reunião emergencial com jovens estilistas e funcionários mais antigos da empresa. A Boaz não pode perder sua alma. Essas revistas não são só papel. Elas carregam o sonho do meu avô, o trabalho de cada um de vocês. Precisamos mostrar que isso importa. O grupo, inflamado pelo discurso, decidirá criar um abaixo-assinado interno. Em pouco tempo, dezenas de assinaturas estarão reunidas com mensagens emocionadas. Uma costureira escreverá: Meu marido guardou todas as revistas da Boaz desde 1990. É a única forma de mostrar para os meus netos que eu fiz parte dessa história. Outra:
mais ousada, deixará claro: se o Jacques acabar com as revistas, ele não está só cortando custo, está cortando a gente. Essa mobilização não passará despercebida. Danilo, sempre de olho em tudo, levará o dossiê de assinaturas para Jacques, acreditando que o patrão se divertiria em ver a rebelião. E Jacques realmente reagirá com sarcasmo. Olha só, um manifesto sentimental. Acham que lágrimas pagam as contas? Muito bonitinho, mas aqui quem decide sou eu. Samuel, ao saber da resposta do tio, perderá o controle e invadirá mais uma vez a sala da presidência. Você fala em contas, em lucro, em cortar custo, mas nunca fala em pessoas, Jacques. A Boaz não é só número. Meu avô sabia disso. E é por isso que ele construiu um império. Você, com essa frieza, só vai deixar ruínas. O vilão, sentado na cadeira do pai, olhará fixo para o sobrinho e soltará a frase que ecoará como uma sentença. Joseph era um sonhador. Eu sou um sobrevivente. Essas palavras serão como uma punhalada em Samuel. Ele sairá transtornado, decidido a procurar a avó Rosa e contar tudo. Rosa ficará inconsolável, lembrando-se de uma conversa antiga com Joseph. Flashback. Joseph, em um jardim florido, mostrava para Rosa a primeira revista lançada pela Boaz. Isso aqui não é só propaganda, Rosa. É memória, é poesia. Quero que cada edição seja como um retrato da alma da Boaz. De volta ao presente, Rosa enxugará as lágrimas e olhará para Samuel. Promete que não vai deixar o legado do seu avô morrer, meu filho. Promete para mim. O jovem assentirá, cheio de determinação. A hora de Danilo pagar pelos seus pecados está chegando, e o vilãozinho não conseguirá escapar do destino cruel que ele mesmo cavou com as próprias mãos. O cerco vai se fechar de maneira avassaladora, e nada poderá protegê-lo da tempestade que se aproxima. Nos corredores escuros de sua mente, já não há espaço para a arrogância de antes. O garoto mimado, que se acostumou a zombar da dor alheia, será encurralado pela própria consciência e pelos inimigos que colecionou ao longo de sua jornada sombria. Tudo começará numa tarde abafada, quando Danilo pegará a estrada em alta velocidade, acreditando que estava apenas indo resolver negócios pessoais, mas sem imaginar que cada curva seria um passo a mais em direção ao seu próprio inferno. O vento soprava forte contra o para-brisa, e a música alta do carro contrastava com o silêncio pesado do seu interior. Por mais que tentasse, ele não conseguia afastar da mente a lembrança da noite em que ajudou Jacques a tirar Abel do caminho. O riso cruel do tio ainda ecoava em sua cabeça como um fantasma debochado. De repente, o som de duas motocicletas rompendo a estrada ecoará como prenúncio de tragédia. Dois motoqueiros encapuzados, misteriosos e implacáveis, cercarão o carro, obrigando Danilo a reduzir a velocidade. O coração dele disparará como nunca antes. Os assassinos farão um sinal para que ele encoste, e em seguida uma arma fria e ameaçadora será apontada diretamente contra o seu rosto. Nesse instante, a máscara de vilão cairá. Danilo ficará em choque, incapaz de reagir. Tremendo, implorará por sua vida, pedindo perdão a Deus, como se quisesse apagar em segundos anos de crueldade e covardia. Enquanto os motoqueiros o arrastam para fora do carro, Danilo sentirá o mundo girar. Seus joelhos falharão e a mente será invadida por uma enxurrada de lembranças dolorosas. Ele verá Abel, em flashes de memória, sorrindo no passado e em seguida tombando no futuro que ele ajudou a construir. O sangue do inocente manchava não só as mãos de Jacques, mas também as dele, que não teve coragem de dizer não. E o castigo começará ali mesmo. Os homens mascarados o espancarão brutalmente, cada golpe trazendo à tona os erros cometidos, cada chute ecoando como se fosse a voz da própria consciência. No entanto, quando parecia que o fim havia chegado, quem surgirá na estrada será Marlon. O rapaz, sem imaginar o que estava prestes a presenciar, dará de cara com a cena estarrecedora. Em um ato de coragem, ele conseguirá dispersar os agressores e resgatar Danilo da morte certa. Mas o que poderia parecer salvação, na verdade, será o início da verdadeira condenação. Abalado e com o rosto coberto de sangue, Danilo não suportará o peso da própria culpa.
Sentindo-se acuado, ele começará a confessar entre soluços tudo o que carregava em segredo. A cada palavra dita, a verdade se tornará mais dolorosa e mais devastadora. Ele revelará que foi ele quem ensinou Jacques a cortar os freios do carro, detalhando o passo a passo de como ajudou a preparar a armadilha que ceifou a vida de Abel. O olhar de Marlon se transformará diante daquelas revelações. O choque dará lugar à indignação, e a compaixão se converterá em dever. Sem alternativa, Marlon arrastará Danilo até a delegacia. Lá, diante da lei, o vilãozinho será obrigado a repetir sua confissão, agora registrada oficialmente. O delegado ouvirá cada detalhe com atenção e, quando Danilo terminar, a sentença parecerá inevitável. Preso em flagrante, ele será jogado em uma cela fria, onde o silêncio não servirá de consolo, mas sim como tortura. As noites de Danilo atrás das grades serão longas, dilacerantes. O vilãozinho, acostumado ao conforto da casa e ao aplauso dos cúmplices, conhecerá o verdadeiro gosto do isolamento e da solidão. O arrependimento surgirá tarde demais, corroendo-o como ferrugem. Ele recordará as noites em que poderia ter escolhido um caminho diferente, mas preferiu a sombra ao invés da luz. Manuel, o pai de Danilo, será um dos mais atingidos com a notícia. O homem simples, que sempre acreditou na possibilidade de redimir o filho, ficará arrasado. A decepção o atingirá como uma lâmina afiada, cortando fundo em seu coração. Nem mesmo o irmão de Danilo conseguirá acreditar na monstruosidade que ele foi capaz de cometer. O silêncio pesado dentro da casa da família será um reflexo do colapso moral que Danilo provocou. Felipa, por sua vez, será tomada pelo choque e pela mágoa. Ela, que um dia acreditou que Danilo tinha algo de bom escondido atrás da pose de rebelde, verá seus sonhos desmoronarem. O rosto dela se transformará em um misto de dor e incredulidade ao perceber que aquele em quem confiou foi capaz de se tornar cúmplice no assassinato de Abel. Mais do que a traição, o que doerá em Felipa será o fato de Danilo ter destruído toda a família Boaz, entregando sua alma para Jacques em troca de poder e reconhecimento. Dentro da prisão, Danilo ouvirá os ecos de sua consciência noite após noite. Os outros detentos zombarão dele, chamando-o de traidor e covarde. Cada insulto será uma pedra lançada contra seu orgulho despedaçado. Ele tentará esconder o rosto, mas não haverá esconderijo possível. O passado estará sempre lá, espreitando, lembrando-o da vida que poderia ter levado e do futuro que jamais terá. O peso das lembranças será insuportável. Ele reviverá, em sonhos e pesadelos, cada instante da tragédia. O momento em que Jacques sorriu maliciosamente ao ouvir que os freios estavam cortados, a risada diabólica que ecoava como sentença e o som ensurdecedor do carro em descontrole. Danilo verá Abel em seus sonhos, encarando-o com olhar de desapontamento profundo, como se dissesse que nada apagaria a traição cometida. O destino de Danilo será marcado não apenas pela cela fria, mas pela desconfiança de todos ao seu redor. Nenhum amigo, nenhum aliado restará. Até mesmo os cúmplices de outrora virarão o rosto, temendo serem associados a ele. A máscara de vilãozinho arrogante cairá por completo, revelando um garoto perdido, afogado em suas próprias escolhas erradas. Mas o pior ainda estará por vir. A revelação de Danilo trará consequências devastadoras. A verdade sobre a morte de Abel ecoará como um terremoto entre os Boaz, destruindo laços familiares, abrindo feridas antigas e criando um abismo que poderá jamais ser superado. As semanas de Danilo atrás das grades se transformarão em um calvário. O vilãozinho, acostumado a bancar o dono da verdade, será colocado em seu devido lugar pelos outros presos, que farão questão de lembrá-lo todos os dias de sua covardia. Alguns o ameaçarão, outros zombarão de sua fragilidade, e o medo se tornará o único companheiro fiel em suas noites insones. O silêncio da cela será quebrado apenas pelos gritos de outros detentos e pelo ranger das grades que se fecham como se fosse o som de uma sentença eterna. Danilo, antes arrogante e debochado,
passará a se encolher no canto, coberto por um cobertor puído, tentando se esconder não dos homens, mas dos fantasmas que o perseguem. Enquanto isso, fora da prisão, a notícia de sua prisão se espalhará como fogo em palha seca. Na cidade, todos comentarão sobre a queda do protegido de Jaques, e a imagem da família Boaz será novamente manchada. Manuel, em casa, sofrerá calado, incapaz de olhar para as pessoas na rua sem sentir a vergonha que o filho lhe causou. O homem que tanto acreditou que Danilo poderia mudar, se verá esmagado pelo peso da decepção. Felipa, por sua vez, não conseguirá disfarçar o choque. Em conversas com Rosa e Samuel, ela chorará amargamente, confessando que não entende como alguém que demonstrava carinho em certos momentos foi capaz de tamanha monstruosidade. A confiança que tinha em Danilo se transformará em mágoa profunda. Ela se culpará por não ter percebido antes os sinais, como se tivesse sido cúmplice por ingenuidade. Na delegacia, Marlon será chamado para prestar depoimento, confirmando que ouviu cada palavra da confissão de Danilo. Ele relatará em detalhes como o vilãozinho admitiu ter ensinado Jaques a cortar os freios do carro. O delegado, diante de provas tão contundentes, não terá dúvidas. A culpa de Danilo ficará registrada em ata, selando seu destino. Dentro da prisão, o vilãozinho continuará em queda livre. Ele começará a escrever cartas desesperadas, implorando perdão ao pai, ao irmão e até a Felipa. Em uma delas, dirá que gostaria de voltar no tempo e impedir que Jaques tivesse tanto poder sobre ele. Confessará que sempre quis a aprovação do tio, que se sentia pequeno demais perto de Samuel e buscava reconhecimento de qualquer forma. Mas, ao entregar sua alma, acabou se tornando escravo de Jaques e cúmplice de um assassinato. O pior momento virá quando Danilo for chamado para depor em juízo. Diante do tribunal, acorrentado e com o rosto abatido, ele será obrigado a encarar não só a lei, mas também a família Boaz. Samuel, sentado na plateia, não esconderá o olhar de repulsa. Rosa, fragilizada pela idade, será amparada, incapaz de compreender como alguém tão próximo foi capaz de tamanha crueldade. Felipa evitará encarar o réu, segurando as lágrimas que insistirão em cair. Danilo, pela primeira vez, abaixará a cabeça diante de todos. A voz trêmula mal sairá de sua boca quando o juiz pedir que ele se pronuncie. Cada palavra será pesada, cada frase um fardo insuportável. Ele confessará mais uma vez sua participação, mas desta vez sem nenhuma máscara, apenas como um jovem destruído pelas próprias escolhas.